Bem-vindos, amigos e amigas, a nossa comunidade espiritual aqui no YouTube. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, compartilhando inspiração e sabedoria para fortalecer nossa jornada espiritual. Se você ainda não faz parte da nossa família, convido-o a se inscrever agora mesmo. Aqui, oferecemos conteúdo que nutre a alma e ilumina o coração, ajudando-nos a crescer juntos em fé e compreensão. Ao se inscrever, você não apenas se conecta conosco, mas também fortalece esta comunidade, permitindo-nos alcançar mais pessoas com mensagens de esperança e amor. E não se esqueça de deixar o seu like. Cada curtida é como um sorriso que recebemos, um gesto de apoio que nos impulsiona a continuar. Então, se este conteúdo tocou o seu coração, deixe o seu like que nos ajude a espalhar essa luz pelo mundo. Compartilhar e cuidar. Se você encontrou inspiração aqui, compartilhe com seus amigos, familiares e colegas. Juntos, podemos criar uma corrente de positividade e transformação. E, por fim, queremos ouvir a sua voz. Deixe o seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões, perguntas e testemunhos. Cada palavra sua é valiosa para nos e enriquece ainda mais nossa comunidade. Então, queridos amigos, obrigado por fazerem parte desta jornada espiritual conosco. Se ainda não o fez, inscreva-se agora, deixe o seu like, compartilhe com quem você ama e comente abaixo. Juntos, vamos continuar a iluminar o mundo com amor, esperança e fé. Até o próximo encontro. Que a paz esteja sempre convosco. Quem foi San Juan de Dios y qual é sua história de vida? San Juan de Dios, cujo nome real era Juan Ciudad, nasceu em Portugal em 1495. É conhecido como o fundador de la Ordem Hospitalaria de San Juan de Dios, dedicada ao cuidado de los enfermos y necessitados. Sua vida estuvo marcada por uma profunda devoção religiosa y ferviente desejo de servir a los mais desfavorecidos. Despois de uma infância y juventude marcadas por diversas experiências, incluindo o serviço militar y o trabalho como pastor de cerdos, Juan Ciudad experimentou uma transformação espiritual profunda tras uma revelação mientras escuchaba uma predicação sobre o arrependimento. Decidiu dedicar sua vida ao serviço de Deus y de los demais. A lo largo de sua vida, San Juan de Dios trabalhou incansavelmente em la atenção a los enfermos, los pobres y los marginados, fundando hospitais y centros de atenção em várias cidades de Espanha. Su exemplo de caridade y compasión inspirou a muitos, y atrajo seguidores que se unieron a él em su misión de ayuda a los necessitados. San Juan de Dios faleceu em 1550 em Granada, Espanha, y foi canonizado como santo por la Iglesia Católica em 1690. Su legado perdura hasta o dia de hoje, y la Ordem Hospitalaria de San Juan de Dios continua sua obra de serviço a los enfermos y necessitados em todo o mundo. Quais fueron los eventos más significativos em la vida de este santo? Los eventos más significativos em la vida de San Juan de Dios incluem transformação espiritual. Depois de uma vida tumultuosa que incluiu o serviço militar y o trabalho como pastor, Juan Ciudad experimentou uma profunda transformação espiritual tras uma revelação mientras escuchaba uma predicação sobre o arrependimento. Este evento marcou o comienzo de su caminho hacia la santidade y su dedicação ao serviço de Deus y de los demais. Fundação de la Ordem Hospitalaria de San Juan de Dios, inspirado por sua devoção religiosa y su desejo de ayudar a los necessitados. San Juan de Dios fundou a Ordem Hospitalaria de San Juan de Dios em Granada, Espanha, em 1537. Esta ordem se dedicou ao cuidado de los enfermos y los pobres, estabelecendo hospitais y centros de atenção em várias cidades de Espanha y más allá. Atenção a los enfermos y necessitados. A lo largo de sua vida, San Juan de Dios trabalhou incansavelmente em la atenção a los enfermos, los pobres y los marginados. Sua dedicação a esta causa lo levou a realizar numerosas obras de caridade y a inspirar a outros a unir-se a él em sua missão. Canonização como santo. San Juan de Dios foi canonizado como santo por la Iglesia Católica em 1690, em reconhecimento a sua vida de virtude y serviço a los demais.
Su ejemplo de caridade y compasión continua sendo uma fonte de inspiração para muitas pessoas em todo o mundo. Estes eventos são alguns de los mais significativos em la vida de San Juan de Dios y destacam su profundo compromisso com la fe y su dedicação ao serviço de los necessitados. Quais eram as virtudes mais prominentes que este santo demonstrava em sua vida diária? San Juan de Dios demonstrava várias virtudes prominentes em sua vida diária, las quais lo distinguiam como modelo de santidade y caridade. Algumas de estas virtudes incluem: caridade. San Juan de Dios era conhecido por seu profundo amor y compasión hacia los enfermos, los pobres y los necessitados. Dedicou sua vida a servir a los demais, mostrando generosidade y desinteresse em seu cuidado por los mais desfavorecidos. Humildade. Apesar de sua importante labor y reconhecimento posterior como santo, San Juan de Dios mantuvo uma atitude de humildade y serviço. Nunca buscou a glória personal ou o reconhecimento, sino que se dedicou por completo à la vontade de Deus y ao serviço a los demais. Sacrifício. San Juan de Dios sacrificou sua própria comodidade y seguridade em aras de ajudar a los necessitados. Renunciou a uma vida cómoda y estable para dedicar-se por completo ao cuidado de los enfermos y los pobres, incluso arriesgando sua própria vida em ocasiões. Obediência. San Juan de Dios demonstrou uma profunda obediência à la vontade de Deus y a las ensinanças de la Iglesia. Siguió fielmente su llamado a servir a los demais y a estabelecer la ordem hospitalaria de San Juan de Dios, incluso em meio de dificuldades y oposição. La fe foi uma virtude central em la vida de San Juan de Dios. Su profunda confiança em Deus lo guiou em su labor de caridade y le dio fuerzas para superar los desafios y dificuldades que enfrentou a lo largo de sua vida. Estas virtudes são solo algumas de las muchas que San Juan de Dios demonstrava em sua vida diária, y continuam sendo o exemplo inspirador para as pessoas de todas as épocas. Como praticava o santo sua fe em el dia a dia? San Juan de Dios praticava sua fe em el dia a dia através de diversas ações y atitudes que reflejavam sua profunda devoção y compromisso com Deus. Algumas de las formas em que vivia sua fe incluíam: oração constante. San Juan de Dios mantinha uma vida de oração contínua, buscando a comunhão com Deus em todo momento. Pasaba tempo em oração personal y participava em las práticas de oração de la Iglesia, como la misa diária y la adoração eucarística. Serviço a los necessitados. La prática mais destacada de sua fe era sua dedicação ao serviço de los enfermos, los pobres y los necessitados. San Juan de Dios pasaba gran parte de seu tempo cuidando a los enfermos em hospitais y centros de atenção que ao mesmo fundou, mostrando así seu amor por Deus através do amor a seu prójimo. Exemplo de caridade y compasión. San Juan de Dios vivia sua fe ao demonstrar caridade y compasión hacia los demais em todas suas ações. Sua vida era testemunho vivo do mandamento de amar a Deus y ao prójimo como a uno mesmo, y animava a outros a seguir seu exemplo de serviço desinteressado. Humildade y obediência. San Juan de Dios praticava a humildade y a obediência à vontade de Deus em sua vida diária. Aceptava com gratitude as dificuldades y sofrimentos que enfrentava, confiando em la providência divina y buscando sempre la vontade de Deus em todo lo que hacía. Ensinança y predicação. Ademais de sua labor de atenção a los enfermos, San Juan de Dios também compartia sua fe através de la ensinança y la predicação. Transmitia los princípios do evangelho y alentava a outros a viver uma vida de fe y virtude. Em resumo, San Juan de Dios praticava sua fe em el dia a dia através de uma vida de oração, serviço a los necessitados, exemplo de caridade y compasión, humildade y obediência, y ensinança y predicação do evangelho. Estas práticas reflejavam seu profundo amor por Deus y seu compromisso com viver de acordo com los princípios de la fe cristiana. Qual era a relação do santo com los menos favorecidos y los necessitados? La relação de San Juan de Dios com los menos favorecidos y los necessitados era de profundo amor, compasión y serviço. Desde o momento em que experimentou sua conversão espiritual, San Juan de Dios sentiu um amado interior a dedicar sua vida ao cuidado de los mais necessitados.
San Juan de Dios fundou a Ordem Hospitalaria de San Juan de Dios com o propósito específico de proporcionar atenção médica y cuidado a los enfermos, pobres y marginados. Él mismo se entregou por completo a esta causa, trabalhando incansavelmente em la atenção directa a los enfermos y em la administração de hospitales y centros de atenção que fundou em diversas cidades. Sua relação com los menos favorecidos y los necessitados se caracterizava por cuidado compassivo. San Juan de Dios mostrava compaixão y empatia hacia los enfermos y necessitados, reconhecendo sua dignidade y tratando-los com respeto y ternura. Sacrifício personal. San Juan de Dios sacrificou sua própria comodidade y seguridade em aras de ajudar a los demais. No solo dedicava seu tempo y energia ao cuidado de los enfermos, sino que também compartia sua comida, roupa y recursos com aqueles que mais lo necessitavam. Atenção integral. San Juan de Dios se preocupava por las necessidades físicas, emocionais y espirituais de los enfermos y necessitados. No solo proporcionava atenção médica, sino que também les brindava consuelo, apoio emocional y atenção espiritual. Igualdade y justiça. San Juan de Dios atendia a todas as pessoas sem distinção de raça, religião ou status social. Para él, todos eram hijos de Deus y mereciam receber amor y atenção. Em resumo, a relação de San Juan de Dios com los menos favorecidos y los necessitados se basava em el amor, la compaixão y el serviço desinteresado. Seu exemplo de caridade y dedicação continua sendo uma inspiração para muitas pessoas em la actualidade. El santo enfrentou algum tipo de desafio ou adversidade em sua vida? Como lo manejou? Se San Juan de Dios enfrentou numerosos desafios y adversidades a lo largo de sua vida, los quais incluíram oposição a sua labor caritativa, dificuldades econômicas y críticas por parte de aqueles que não compreendiam seu compromisso com los menos favorecidos. Sin embargo, él enfrentou estas adversidades com determinação y confiança em la providência divina. Algunos de los desafios mais destacados que enfrentou San Juan de Dios incluem oposição eclesiástica. Em seus primeiros anos de serviço a los enfermos y pobres, San Juan de Dios enfrentou a oposição de alguns membros de la jerarquia eclesiástica, quienes questionaban seus métodos pouco convencionais y seu estilo de vida radical. Apesar de esto, él continuou com sua labor caritativa, confiando em que estava seguindo a vontade de Deus. Dificuldades financeiras. La fundação y mantenimento de hospitales y centros de atenção para los necessitados requeriam recursos econômicos, los quais San Juan de Dios muitas vezes carecia. Sin embargo, confiava em la providência divina y se apoiava em la generosidade de benefactores y donantes para manter suas obras de caridade. Enfermidade y agotamento. San Juan de Dios dedicava largas horas ao cuidado de los enfermos, a menudo descuidando sua própria saúde y bienestar em el processo. Como resultado, sofreu numerosas enfermidades y agotamento físico, pero continuou trabalhando incansavelmente em sua labor caritativa, considerando seu sofrimento como uma forma de unir-se mais intimamente a Cristo crucificado. Críticas y mal-entendidos. A lo largo de sua vida, San Juan de Dios enfrentou críticas y mal-entendidos por parte de aqueles que não compreendiam sua radicalidade em el serviço a los menos favorecidos. Sin embargo, él permaneceu firme em sua convicção de que o amor y la caridade eram los pilares de la vida cristiana. Y continuou com sua labor sem importar las críticas. San Juan de Dios manejou estes desafios com paciência, perseverancia y uma profunda confiança em la providência divina. Sua vida é um testemunho de fé y entrega total a Deus, incluso em meio de las dificuldades y adversidades. Que legado deixou este santo à la comunidade religiosa y à la humanidade em geral? O legado de San Juan de Dios é significativo tanto para a comunidade religiosa como para a humanidade em geral. Alguns aspectos destacados de seu legado incluem caridade y serviço desinteresado. San Juan de Dios deixou legado de amor y compaixão hacia los mais necessitados, inspirando a gerações de pessoas a seguir seu exemplo de serviço desinteresado a los enfermos, los pobres y los marginados. Sua vida y obra continuam sendo uma fonte de inspiração para instituições de caridade y organizações humanitárias em todo o mundo. Fundação de la Ordem Hospitalaria de San Juan de Dios. San Juan de Dios fundou a Ordem Hospitalaria de San Juan de Dios.
Una congregação religiosa dedicada ao cuidado de los enfermos y necessitados. Esta ordem continua sua labor caritativa em la actualidade, administrando hospitais, centros de atenção y outros serviços sociais em todo o mundo. Modelo de santidade y devoción. San Juan de Dios é venerado como santo por la Iglesia Católica. Su vida de virtude y serviço a los demais lo convierte em um modelo de santidade para los fieles. Su devoción y entrega total a Deus continua sendo um exemplo inspirador para quienes buscam crescer em sua vida espiritual y em seu compromisso com o prójimo. Promoção de la dignidade humana, através de sua labor caritativa y seu compromisso com los menos favorecidos. San Juan de Dios promovió a dignidade inerente de cada persona, independentemente de sua condição social, econômica ou de saúde. Su exemplo nos recuerda la importância de respeitar y valorar la dignidade de todos os seres humanos. Em resumo, o legado de San Juan de Dios é uno de amor, serviço y devoción, que continua inspirando a personas de todas as culturas y creencias a trabalhar por um mundo mais justo, compasivo y solidário. Como se celebra ou homenageia ao santo hoje em dia? San Juan de Dios é venerado y honrado em todo o mundo, especialmente em las comunidades católicas y em aquelas que se beneficiam de los serviços de la Ordem Hospitalaria de San Juan de Dios. Algumas de las formas em que se celebra y homenageia ao santo hoje em dia incluem festividades religiosas. Em muitas partes do mundo se celebram festividades religiosas em honor a San Juan de Dios em seu dia de fiesta, o 8 de março. Estas celebrações podem incluir misas especiais, procissões, orações y devoções dedicadas ao santo. Serviço y caridade. Em o espírito de San Juan de Dios, muitas comunidades y organizações realizam atividades de serviço y caridade em seu honor. Esto pode incluir a realização de obras de caridade, visitas a hospitais ou centros de atenção, y la prestação de ajuda a los mais necessitados. Reconhecimento público. San Juan de Dios é reconhecido publicamente por sua labor humanitária y sua contribuição ao bem-estar de la sociedade. Em alguns lugares, se erigem estátuas ou monumentos em seu honor, se nombram calles ou edifícios públicos em sua memória, y se otorgam prêmios ou distinções em reconhecimento a seu legado. Eventos y atividades educativas. Se organizam eventos y atividades educativas para difundir a vida y obra de San Juan de Dios, assim como para promover los valores de la caridade, la compasión y o serviço a los demais que ao representava. Estas atividades podem incluir conferências, seminários, exposições y programas de voluntariado. Em resumo, San Juan de Dios sigue sendo venerado y recordado em la actualidade através de diversas formas de celebração, homenagem y serviço que reflejam seu legado de amor, compasión y dedicação ao cuidado de los mais necessitados. Qual é a importância continua de este santo em la fé y em la história religiosa? La importância continua de San Juan de Dios em la fé y em la história religiosa radica em vários aspectos. Inspiração espiritual. San Juan de Dios sigue sendo uma fonte de inspiração para os crentes, que eles encontram em sua vida y obra um modelo de virtude, caridade y serviço desinteresado. Su exemplo anima as pessoas a viver sua fé de maneira mais autêntica y a comprometer-se com o cuidado de los mais necessitados. Legado de caridade y compasión. O compromisso de San Juan de Dios com los enfermos, los pobres y los marginados sigue sendo relevante em um mundo donde la desigualdade y o sofrimento são aún muito presentes. Su legado de caridade y compasión continua inspirando a personas y organizações a trabalhar por la justiça social y o bem-estar de todos. Influencia em la história religiosa. San Juan de Dios deixou uma marca indelével em la história religiosa como fundador de la Ordem Hospitalaria de San Juan de Dios y como santo venerado por la Iglesia Católica. Su labor caritativa y su dedicação ao cuidado de los enfermos han tenido um impacto duradouro em la história de la atenção médica y em el desarrollo de la pastoral de la saúde. Relevância em o diálogo interreligioso. O compromisso de San Juan de Dios com a atenção a los necessitados transcende las fronteiras religiosas y culturais. Su exemplo pode servir como ponto de encontro em o diálogo interreligioso y em la colaboração entre diferentes tradições espirituais para abordar los desafios sociais y humanitarios.
Em resumo, a importância continua de San Juan de Dios en la fe y en la história religiosa radica em seu exemplo de amor, serviço y compromisso com los mais necessitados, que sigue sendo relevante y poderoso em la actualidade. Su legado perdura como uma fonte de inspiração y guia para as personas de todas as creencias y tradiciones espirituales. Conclusão. Em conclusão, la vida y obra de San Juan de Dios representa um testemunho poderoso de amor, caridade y serviço desinteresado a los mais necessitados. Desde sua profunda conversão espiritual hasta la fundação de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y sua dedicação incansável ao cuidado de los enfermos. San Juan de Dios deixou um legado perdurável de fé y devoção que continua inspirando a personas de todas as culturas y creencias em la actualidade. A lo largo de sua vida, San Juan de Dios enfrentou numerosos desafios y adversidades, pero los superó com paciência, perseverancia y uma profunda confiança em la providência divina. Seu exemplo de humildade, compaixão y entrega total a Deus sigue sendo relevante em um mundo donde la necessidade y o sofrimento aún estão presentes. La importância continua de San Juan de Dios en la fe y en la história religiosa radica em sua capacidade para inspirar a las personas a vivir sua fé de maneira más autêntica y comprometida, assim como em seu impacto duradouro em la história de la atenção médica y em el desarrollo de la pastoral de la saúde. Em resumo, San Juan de Dios é recordado y venerado como um santo que dedicou sua vida a amar y servir a los demais. Seu legado perdura como uma fonte de inspiração y guia para as gerações futuras. Oração a San Juan de Dios. Ó glorioso San Juan de Dios, que por amor a los enfermos deixaste todas tus comodidades y te dedicaste por completo ao serviço de los mais necessitados, ayúdanos a seguir tu exemplo de caridade y compaixão hacia nuestros hermanos y hermanas que sofrem. Intercede por nosotros ante o Senhor, para que podamos ser instrumentos de su amor y misericórdia em el mundo, y para que podamos encontrar la fuerza y la gracia para enfrentar com valentia los desafios que se nos presenta em nossa vida diária. San Juan de Dios ruega por nosotros, para que podamos seguir crescendo em nossa fé y em nosso amor por Deus y por nossos semelhantes. Amém.